Primeira Impressão, que traz entretenimento para você, fala sobre também empreendedorismo, cultura e política. E dentro dessa área cultural, a gente hoje vai fazer um programa especial para você. Gostaria de pedir no Primeira Impressão, a partir de agora, que você se inscrevesse no canal, comentasse, compartilhasse, mandasse sugestões, porque hoje, mais do que nunca, vai ser um programa legal. A gente está recebendo um convidado maravilhoso que vai falar sobre educação, sobre esporte e sobre muita coisa aí que dá qualidade de vida. Grão-mestre Oberdan Alvarez é apaixonado por artes marciais e faixa preta em diversas modalidades coreanas. Tem 16 pódios em mundiais internacionais e atingiu notoriedade por ser um grande representante das escolas coreanas no Brasil. O grão-mestre Oberdan também desenvolve trabalhos sociais. Estamos aqui com o mestre Oberdan Alvarez. Ele tem nada mais, nada menos do que 14 pódios mundiais, títulos. Ele é mestre de Taekwondo, ele é grão-mestre de Hapkido, Hankido e tantas outras atividades esportivas, artes marciais, e ele vai conversar um pouquinho com a gente. Mestre, é um prazer receber o senhor no Primeira Impressão. Gostaria que o senhor desse a sua primeira impressão aqui para quem está nos assistindo sobre a sua arte e como é que se desenvolveu isso no Brasil, como é que o senhor trouxe isso para a sua vida. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, de eu estar aqui no Primeira Impressão. A minha vida inicialmente começou com o Taekwondo, quando eu era adolescente. Eu conheci um mestre coreano, chamado Dan Ho Lee, e durante esse tempo ele me apresentou uma arte chamada Hapkido. Mas no início eu perguntava o que era Hapkido e não, peraí que eu vou te mostrar, e dava uma torção, sentia uma dor, volta para o Taekwondo. E depois de muitos anos depois, eu tive a oportunidade de ir diretamente para o Hapkido, e a partir de lá a minha vida mudou, Do ano 2000 até o meu último campeonato mundial foi em 2014, que foi nos Estados Unidos. Mestre, o que significa Hapkido? É uma palavra coreana. Isso. Hapkido é o caminho da energia e harmonia, É uma luta que ela sai de uma junção de algumas outras artes. O Hapkido, no início, ele vem por um grão-mestre coreano que viveu nos Estados Unidos, no Japão. E depois que acabou a guerra no Japão, ele veio para a Coreia, e a partir dali, de algum tempo, ele encontrou um outro mestre, que foi o de Hanjai, e ele começou a criar essa arte que hoje é chamada o Hapkido. Ele veio do Daitoryu Aiki Jujutsu, japonês. O Taekwondo, ele é o esporte número 1 da Coreia do Sul. Isso. É o mais difundido, Sim, é um esporte sim. olímpico. O Hapkido, ele também já está nesse preparo já para se tornar um esporte olímpico? Então, o Hapkido é a segunda maior arte coreana. Ela é difundida no mundo todo. Em todos os lugares do mundo você tem o Hapkido. Existe uma ideia, um desejo, de começar a juntar essas federações, para que essas federações se unam para levar isso ao Comitê Olímpico. Existe até hoje uma entidade ligada ao Comitê Olímpico Internacional, que é o chamado Esporte Acorde, que são modalidades que são pré-olímpicas, que não estão ainda na Olimpíadas, que possam fazer parte. E algumas também que já são olímpicas também. Então é uma ideia minha, na verdade, um desejo meu, com os presidentes das federações internacionais, a gente começar a levar essa proposta também para que o Hapkido possa estar também fazendo parte das Olimpíadas, como modalidade olímpica. Mestre, o senhor é presidente da Federação do Rio de Janeiro, de Hapkido. Isso. Eu sou fundador e presidente da Federação de Hapkido do Estado do Rio de Janeiro. Tive, na última gestão, como presidente da Confederação Brasileira de Hapkido, entre estilos. Os maiores polos são o quê? Rio, São Paulo, Minas? Rio, São Paulo, Minas, Bahia. Bahia também, Bahia tem muitos hapkidoístas, E tem campeonato, mestre? Sim. Existem campeonatos no Brasil todo, existem federações, cada um tem uma federação, e essas federações promovem esses campeonatos, Hoje
no Instituto Nacional de Hapkido, a qual eu faço parte, nós temos campeonatos, tanto estaduais como campeonatos brasileiros também, onde os estados se encontram. Então, o senhor, para participar de um campeonato mundial, tem que ser campeão primeiro nacional, estadual, nacional? Como é Eu que fui estadual, essa seletiva? eu fui estadual, depois fui para o brasileiro. Depois que eu fui campeão brasileiro, e eu fui para o meu primeiro campeonato, foi o campeonato em 2007 na Coreia. Na Coreia só conseguiu ser campeão mundial? Não, enfrentando lá os... Não, meu primeiro campeonato foi em 2007, foi em terceiro lugar. Eu fiquei em terceiro lugar na parte de Hapkido em Hoshinsu, que significa defesa pessoal. Foi uma experiência muito boa. Como é que se desenvolve esse campeonato? É de luta, de apresentação? Então, é dividido? O campeonato ele é dividido em 2 dias. Então você tem luta, você tem salto em altura, salto em distância, técnica de raquete, defesa pessoal contra a arma, defesa pessoal sem arma, e tem por equipe também, demonstração por equipe e demonstração com arma, e alguns campeonatos têm a parte de Ryon, que no Taekwondo eles chamam como se fosse Punse, como se fosse um kata japonês, né? O senhor participa de cada etapa cada etapa do campeonato é uma premiação? É uma premiação. Então, o último mundial que eu vim foi em 2014. Eu participei de todas as modalidades. Eu trouxe 6 medalhas e não pude ser por equipe, porque eu não tinha uma equipe, na verdade eram só 4 pessoas. Não, eram 4 pessoas. 4. Mas aí, nesse caso, como eu sou árbitro internacional, eu tive a oportunidade de atuar na final do Campeonato Mundial. Então, foi muito prazeroso, né? Agora me diz uma coisa, mestre, vamos sair um pouco dessa parte da premiação, que a gente vai voltar depois, porque o mestre Oberdan, ele trouxe pra gente medalhas, trouxe aqui os diplomas de títulos, e a gente já vai mostrar isso para vocês. Mas eu quero saber assim, aqui no Brasil se trata a arte marcial e as demais modalidades, como jiu-jitsu e judô. O judô até que não, porque o judô é um esporte olímpico já muito antigo no Brasil e as pessoas, os jovens vão fazendo até pensando nisso. Mas é esporte, né, as modalidades. Na Coreia também, Hapkido, Taekwondo, ele é só esporte ou ele faz parte da vida do jovem, tem uma interação esportiva com a educação? Como é que funciona Então, o Taekwondo na Coreia, ele tem uma visão muito única, né? O Taekwondo, ele faz parte da vida do coreano, ele faz parte dentro das próprias escolas, das universidades e até nas empresas. As empresas têm Taekwondo como parte de qualidade de vida. Na Coreia, você não pode dar aula se você não for mestre. Então, se você não for 4º dan registrado na Coreia, você não dá aula no país. Só quem é mestre. O Taekwondo na Coreia é o esporte nacional dos coreanos. Então, tudo que tem hoje, a Coreia do jeito que ela é conhecida, o Hapkido levou a Coreia para o mundo. Então, o Taekwondo hoje existiu várias escolas, a gente chama de kwans, que se juntaram e com a ajuda do governo coreano na época criaram, na verdade, um órgão máximo, que hoje é o chamado Kukyeon, que é o órgão máximo do Taekwondo. E depois de um tempo houve vamos dizer uma divisão, a parte do WTF, que é a parte mais olímpica. Então hoje tem o Taekwondo numa visão, vamos dizer assim, marcial, né? E tem o Taekwondo com aquela parte mais olímpica, que é onde você vê mais nos Jogos Olímpicos, né? Que tem lá o capacete, protetor, porque o Taekwondo, quando começou no Brasil, ele também era mais, vamos dizer assim, para os jovens, era mais raiz, né? Hoje não tinha essa coisa, né, do capacete, protetor de peito, ele tinha mais rústico, ele era mais marcial. Na época de 80, você vê um protetor, né, de peito, era uma coisa muito rara, até porque quando você vê um protetor de peito, provavelmente vinha da Coreia, o que eu me lembro era feito até de bambu por dentro, né? E hoje não, hoje você tem tecnologia que eles usam capacete com sensores, meias com sensores, né?
que não precisa mais nem de árbitro. Então, o árbitro hoje, ele bate o sensor. Ponto, né? Ele conta o ponto. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui que me deu uma certa curiosidade. O senhor falou que para dar aula na Coreia tem que ser mestre. Então lá deve ter uma... Eu vou te fazer essa pergunta pelo seguinte, lá tem uma fiscalização, não sei se é a palavra exata, sobre esse tipo de atividade. Sim. Aqui no Brasil me parece que não é assim, né? Porque a gente vê várias pessoas aí que se auto-intitulam mestres ou abrem academias, que às vezes até clandestinas, não sei se o termo certo seria clandestino, mas academias não oficiais ou não ligadas à federação, a institutos, que estão funcionando por aí. Aqui no Brasil não existe uma regulamentação, uma normatização da Então, atividade. já houve uma tentativa, né, de tentar regulamentar as artes marciais no Brasil, né? No meu caso, eu sou técnico numa área em gestão em artes marciais, que foi feito um técnico para que as pessoas pudessem conhecer a parte técnica, porque por mais que eu seja grão-mestre, eu não posso chegar hoje, um exemplo, quando eu fui na Polícia Militar do Rio de Janeiro, no Cefap, como eu poderia emitir uma nota fiscal? Eu sou grão-mestre, eu sou mestre? Não. Ele só pode emitir uma nota fiscal para quem? Para uma pessoa, ou para um técnico, ou para um profissional que seja registrado. Então, na época, né, foi feita uma formação técnica para que esses mestres possam ser reconhecidos a nível formal também. Então, exemplo, se eu chegar hoje na Polícia Militar e dizer, olha, eu sou técnico de gestão em artes marciais, eu vou vir dar aqui um treinamento, um exemplo, de defesa pessoal. Ele vai poder me pagar porque existe lá eu como técnico, hein? Agora, voltando à questão da arte no Brasil, né? É uma situação muito difícil, né? Porque quando você tem um aluno dentro da academia, existe uma responsabilidade muito grande, né? Você está com a vida de alguém, você está com o ouro. Eu digo que quando eu estou com um aluno, eu estou com o ouro do pai, né? E a Coreia, ela toma muito cuidado com isso. Então, no momento que ela diz que quarto dan, ele passa por um tempo, né? É um tempo, no mínimo, aí, vamos botar no mínimo, de 10 anos para ele chegar a mestre, essa preocupação o coreano tem. Agora, no Brasil, essa situação que está, né, das pessoas, elas acham que pegar o primeiro dan e já poder dar aula é uma coisa que eu tenho um pouco de cuidado, porque eu acho que você tem que se preparar para isso. Tanto que na Coreia você tem profissionais que só são técnicos de luta, outros só são técnicos de artes marciais, cada um dentro de uma especialidade. Então, exemplo, se eu sou um preparador de uma equipe de demonstração, Sidambon, eu só vou tratar com faixa pretas com habilidade de demonstração. Não, eu tenho um mestre de formação de instrutor, então ele só vai tratar para a formação de instrutor. Então existe mais ou menos como se fosse uma categoria, vamos dizer assim, né? Olha, deixa eu fazer uma pergunta. Aqui no Brasil, as academias, elas têm faixas, né? Faixa branca, faixa azul, eu não sei como eu não me lembro exatamente como é que são as faixas do Hapkido. Branca. Mas a gente vê em filme, na Coreia, no Japão, às vezes, não tem essa coisa de faixa. Você vê o mestre dando aula para os alunos, independente essa questão. Só tem no Brasil essa questão das faixas, ou no Ocidente lá tem também? Não, na Coreia existe a questão das faixas, né? Hoje no Taekwondo você tem um número de faixas, no Hapkido também você tem um número X de faixa, no Brasil também. O que pode acontecer, algumas federações têm cores diferentes. Mas um exemplo, hoje o modelo que eu utilizo, que é utilizado na Coreia, é branca, amarela, azul, vermelha e vermelha ponta preta e preta. Segue a IHF, né? Que é a Federação Internacional de Hapkido, que é uma entidade ligada ao Ministério da Cultura e Turismo na Coreia. É mesmo? Ela, na verdade, na Coreia, ela tem uma área muito grande, né, dela, e o dojan dela eu vou dizer que é como se fosse assim eu não vou dizer que é o Maracanã não, mas é muito grande. A área da IHF é uma área muito grande. Tanto que tem uma montanha, né, que você sobe uma montanha, tem alguns espaços ali de treinamento.
É um lugar bem Quer dizer diferente. que o esporte lá faz parte do setor da cultura coreana. Sim, sim. Na última matéria que eu vi sobre o Hapkido, teve uma pergunta sobre por que existiam tantas crianças faixa pretas pequenas, né? E aí o grão-mestre do Sonin Kojusik diz o seguinte: ali existe uma formação não só de golpe, mas uma formação moral de como ele vai enfrentar a vida. Então a faixa, esses estágios, é uma preparação não a questão só marcial, mas uma questão de caráter, de postura do que você vai enfrentar na vida como adulto. Então é interessante a gente falar sobre isso, porque como é que o senhor vê essa diferença da cultura coreana, que o senhor já esteve lá algumas vezes, como é que o senhor vê essa diferença da cultura coreana para a cultura aqui do Brasil? Como é que pode trazer isso para os jovens aqui? Porque lá tem um conceito muito grande de família, de princípios, de valores, que o esporte traz com ele. Consegue-se trazer isso para o Brasil e mostrar para a juventude? Então, o que eu vou dizer, o que eu faço dentro da minha academia, né? O aluno, quando entra na academia, ele vem do mundo. Ele vem de qualquer lugar. Ele pode ser juiz, ele pode ser qualquer tipo de profissional. Mas no momento que ele adentra do dojan, ele faz parte de um novo mundo. É como se você tivesse algo metafísico. Eu estou indo para uma outra dimensão. E essa dimensão ali, eu tento trazer que ele sinta todo aquele espaço coreano como se fosse na Coreia. Então todo o processo de entrar, de cumprimentar, de falar em coreano, da maneira que se cumprimenta, eu faço como eu aprendi e como eu vi diretamente na Coreia. Então eu reproduzo para eles, para que eles não tenham esse choque cultural. E principalmente eles entenderem que da mesma maneira que eu sou mestre, ele tem um outro mestre que é o pai e a mãe. Da maneira que ele está me respeitando, ele só está ali porque tem um pai, tem uma mãe que está trazendo ele da casa, está levando ele para dentro do dojan. E esse conceito de família que tem ali dentro do dojan, eu quero que ele leve dentro para a casa dele também. Agora vou fazer uma pergunta que não quer calar. Gente, tem idade para começar a praticar taekwondo, hapkido? Ou a pessoa um adolescente ou mais velho, uma pessoa mais idosa aí, passou dos 40, 50, pode fazer a prática desse esporte? Olha, o taekwondo é uma arte muito boa para o corpo também. Na Coreia você vê pessoas, nos Estados Unidos também, com 60, 50, 70 anos fazendo taekwondo. O importante da arte marcial não é você chutar alto ou pular alto. É a essência que ele vai trazer para você. A tua qualidade de vida, uma outra visão de mundo, uma outra visão com o ser humano. Nós, ocidentais, nós não temos essa visão dessa ligação, dessa rede híbrida. A gente chama isso de rede mesh, né? Essa rede mesh é porque no momento que você está ali do dojang para o oriental, existe uma ligação de todos que fazem parte ali. Então, um traz para o outro energia. Então, essa visão de uma pessoa de 30, 40 anos iniciar uma arte marcial, ela vai ter um novo prazer e um novo sentimento de comunidade, de pertencer a um grupo e a prática que faz muito bem para o corpo e para a mente também. Primeira impressão, pede para vocês que se inscrevam no canal, assinalem o sininho para receber a notificação, mande mensagens e compartilhem com seus amigos para a gente manter o nosso papo. Eu agora vou fazer uma coisa que eu estou aqui doido para fazer desde a hora que a gente começou a conversar. Vou mostrar para vocês a medalha. A medalha é linda, essa medalha aqui, essa é de 2007, é a primeira. Esse foi o meu primeiro campeonato mundial e essa história foi muito engraçada. O título mundial ele é composto de uma medalha e um certificado. Então esse daqui é o certificado que comprova que a medalha ela tem um valor dentro e tá em coreano, do cenário. Né? Essa foi que foi ganhar na Coreia, né? Foi o primeiro, né? E essa foi na Coreia em 2007. Essa é de 2012. 2012. 2012 também, muito bonito. Essa foi um campeonato mundial aberto.
foi nos Estados Unidos. Eu fui um dos primeiros brasileiros, né, junto a ter esse título. Nesse local, em 2012, eu fui praticamente o único brasileiro a ter o ouro. Muito bonito, né? Não é fácil chegar nos Estados Unidos e conquistar um título, não, né, mestre? Não foi Aliás, não fácil. só nos Estados Unidos, mas no exterior, principalmente saindo do Brasil. O que acontece é que as pessoas tomam até um susto, né, quando vê um brasileiro num campeonato mundial. Eu não entendo por quê. Porque acham que o brasileiro só entende de futebol, né? Mas não, nós entendemos também de luta. E essa aqui, a gente vai voltar nesse campeonato aí. Só segura aqui para mostrar pro povo. Esse aqui foi o meu último 2014. campeonato mundial, 2014. Nesse caso foram 3 medalhas de ouro. Então essa foi a medalha de ouro de luta. Muito bonito. Então foi uma de luta, uma na parte de espada e outra na parte de rion. E as outras foram prata e bronze. Esse foi um mundial muito bacana, foi o mundial da Global Hapkido Association. Eu tive um prazer de ter sido representante da Global. Em 2014, eu tive a oportunidade de receber um título de cidadão honorário da prefeita de Springfield. Todos os grão-mestres e mestres que representaram o país foram agraciados com esse título de cidadão honorário. E também em 2014, eu fui agraciado com o título de doutor honoris causa de uma universidade americana, da Califórnia. Então o Hapkido, ele me levou para o mundo, né? E como campeão mundial, não uma nem duas, mas várias vezes, passaporte diplomático internacional. O que é muito... O que as pessoas não sabem, né? Porque para você ter um passaporte diplomático internacional, poder entrar nos países, campeão olímpico e campeão mundial, gente. O cara não é pouca coisa, não. Isso é uma honra, né, mestre? Você poder ter essa visibilidade, a sua visibilidade maior internacional, o reconhecimento maior é fora do Brasil, né? Então, eu fiz ao contrário. Eu fui campeão brasileiro no Brasil, fui campeão carioca, mas eu achei melhor eu ser conhecido primeiro no exterior para vir para o Brasil. Então, por quê? Porque eu chego num campeonato desse e eu não conheço ninguém. Ninguém me conhece. Não tem esse jeito de lado A ou lado B, que infelizmente às vezes encontra nisso. Eu jamais vou me esquecer, uma vez num campeonato que eu estava de taekwondo, há bastante tempo, que uma vez o cara chegou para mim e falou assim: olha só, cara, se você cair no ringue B, você pode ganhar ou perder. Agora, se você cair no A, você já vai perder. A única maneira de você não perder é se você nocautear. Porque com nocaute não tem como dizer que você não ganhou. Então era muito triste isso, né? Essa questão. E eu não vejo isso lá fora. Eu chego lá fora, Brasil, Oberdan, ganhou, perdeu, pronto. Mas isso foi conquistado, né? Foi conquistado. Quando começou nesses primeiros campeonatos, não era conhecido e também não tinha. Não. Não, eu era uma pessoa normal dentro de todo mundo, mas o que é legal é que, um exemplo, depois que eu ganhei o primeiro Mundial em 2010, e o primeiro Mundial foi o primeiro Mundial que saiu da Coreia. Tinha sido em 2007 na Coreia e depois em 2010 nos Estados Unidos. Então foi a primeira vez que o Mundial sai da Coreia e foi para os Estados Unidos. Então eu fui um dos primeiros, fui o primeiro brasileiro, né? Principalmente o primeiro carioca a ser campeão do mundo da IHF na parte de Kyorigi, que era a luta, né? E eu tenho uma bandeira do estado do Rio de Janeiro, do Brasil não, porque toda vez que eu chegava no Brasil, o presidente da empresa, sempre alguém pegava a bandeira do Brasil e queria guardar. Mas a do estado do Rio de Janeiro eu guardei com os meus campeonatos lá, as datas que sempre subi ao pódio com a bandeira do Brasil e do estado do Rio de Janeiro. Aí tu chega lá na Coreia, como é que os coreanos ficam quando tu chega lá? Como é que você é recebido? Olha, eu sou muito bem recebido por duas coisas. Eu morei na casa de coreano, né? Eu tive o prazer de conhecer um mestre que foi o que me deu todo esse conhecimento. Foi o mestre Nan Hu Lee.
O mestre Nan Holi foi uma pessoa que é um pai, eu tenho ele como pai, infelizmente ele já faleceu há bastante tempo, e é onde eu conheci toda a cultura coreana. Não só ele me apresentou o Taekwondo, ele me apresentou o Hapkido, mas ele me apresentou também a cultura coreana. E como é que é você saber que se tornou um formador de pessoas? Porque tem essa parte, né? A filosofia do Taekwondo, a filosofia do Hapkido, não é só, como você já colocou aqui, ensinar arte marcial, mas conseguir passar para o jovem uma filosofia de vida e fazer com que ele cresça na formação dele, né? Isso é importante, né, mestre? Eu tive, como eu falei, né? O grão-mestre Nan Holi foi uma pessoa que me ajudou muito na minha vida, né? Como pessoa, como atleta, como instrutor. E isso eu jamais vou esquecer. E eu tento levar o que eu aprendi com ele e com outros mestres que eu conheço para que os meus alunos possam ter isso que eu também tive. Esse poder de você estar no lugar nos Estados Unidos, você chegar como uma pessoa totalmente desconhecida e quando acaba o campeonato você ter lá jornalistas, TVs, o teu nome sair em jornais, você ser reconhecido e voltar no outro ano ou 2 anos depois, as pessoas já te receberem totalmente diferente. Olha, aquele ali é o último campeão mundial. Então, e você volta no outro ano depois, olha, aquele ali é foi campeão mundial. Hoje ele não é mais campeão mundial, mas hoje ele é um técnico, ele é um representante de um país. E isso não tem como pagar, né? É uma coisa muito importante. Mestre Oberdan, eu quero lhe agradecer a presença. O que é bom passa rápido, né? Jogo ruim demora pra caramba, jogo bom é rápido. Eu quero lhe agradecer, dizer que é um orgulho poder ser teu amigo e estar perto de um campeão mundial que representa o Brasil, que representa a nossa cidade, o Rio de Janeiro, né? Lá fora, no exterior, e que também representa aqui com os jovens na academia e dando exemplo de virtude, exemplo de sabedoria, de arte marcial, de técnica, um exemplo de homem, de pai, e eu posso dizer isso porque lhe conheço. Gente, vou botar as fotos para vocês dos títulos aqui, das medalhas no Instagram. Você vai lá, se inscreve no canal, comenta, compartilha e segue a gente, vai lá ver as fotos, que vai estar tudo bonitinho lá, vai ter foto também do mestre Oberdan, das medalhas, é uma coisa muito legal aqui de vocês poderem ver. Mestre, quer dar uma palavrinha aí, suas últimas considerações aí pra gente? Eu quero agradecer essa oportunidade, né, de poder estar aqui, de falar de uma coisa que eu amo, que é uma paixão, que é a arte marcial. E desejar tudo de bom, um ano de 2024, repleto de saúde e paz para todos os telespectadores. Gente, muito obrigado. Primeira impressão vai ficando por aqui. Você já sabe, a primeira impressão é a que fica.